Abre comigo, por favor, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Acharam? Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu soberano poder, revestida a armadura de Deus, para poderdes resistir aos ataques do diabo. Pois a vossa luta não é contra seres de carne e osso, mas contra autoridades, contra potestades, contra soberanos poderes das trevas, contra espíritos malignos espalhados pelos ares. Portanto, tomai as armaduras de Deus, para que possais resistir nos dias maus e sairdes firmes em todo o vosso combate. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. A Bíblia trata do demônio 97 vezes. A Bíblia começa tratando do demônio no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e termina falando do demônio no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. O interessante é que dessas 97 vezes que a Bíblia trata do demônio, primeiro a Bíblia usa linguagens figurativas, como por exemplo, a serpente, o Leviatã, o dragão. Também alguns deuses pagãos como Marduk, Astarote, Dagon, Baal. Também alguns reinos muito cruéis, como o reino de Nabucodonosor, de Amaleque, do rei da Síria. 97 vezes a Bíblia nos garante que o demônio existe e que nós estamos num combate espiritual. Quem entendeu isso muito bem foi Jesus, que em João capítulo 10, versículo 10 diz que o demônio veio para matar, para roubar e para destruir. Vou repetir, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Agora Paulo está preso. Quem está à frente da igreja de Éfeso é o seu filho espiritual chamado Timóteo. Está acontecendo algumas coisas lá na comunidade de Éfeso, e com certeza são coisas estranhas. Parece que está rolando uma pandemia na região de Éfeso. E então Paulo, preso, escreve da cadeia uma carta para seu pupilo Timóteo, dizendo: irmãos, a luta que vocês estão vivendo aí no sul não é contra inimigo de carne e osso nem sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos malignos, demônios espalhados pelos ares. Resisti-lhes firmes na fé. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa que Jesus disse, e é a mesma coisa que a Bíblia diz 97 vezes. O demônio é uma realidade e o combate espiritual também. Agora Pedro está preso. Quem está à frente da igreja de Roma é um jovem chamado Tito. Está acontecendo alguns problemas lá. Parece que está rolando uma pandemia na região de Roma. E Pedro, que está preso, escreve na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7 seguintes, dizendo: ó pessoal do Rio Grande do Sul, vocês precisam vigiar e orar, porque o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge procurando a quem devorar. O que Pedro está dizendo é a mesma coisa que Paulo está dizendo, que é a mesma coisa que Jesus disse, que é a mesma coisa que a Bíblia diz 97 vezes, que é a mesma coisa que eu estou dizendo. O demônio existe e o combate espiritual é uma realidade que não pode ser negada. Agora quem está preso é João. Ele não tem mais 24 anos, ele tem 90 anos de idade. Ele está preso na ilha de Patmos, escrevendo os 22 capítulos do Apocalipse. E então ele manda uma carta para as famosas 7 igrejas apocalípticas. E no capítulo 12 do Apocalipse ele diz: ó terra, ó mar,
Ó Rio Grande do Sul, cuidado, porque o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós com muita ira. O que São João está dizendo é a mesma coisa que São Pedro está dizendo, que é a mesma coisa que São Paulo está dizendo, que é a mesma coisa que Jesus disse, que é a mesma coisa que a Bíblia diz 97 vezes, que é a mesma coisa que Moisés está dizendo. O demônio existe e o combate espiritual é uma realidade. Portanto, dizer que o demônio não existe é uma heresia, porque o demônio foi tratado em 2 concílios, o demônio é tratado em 3 dogmas diferentes. O Catecismo da Igreja Católica diz que se não existe demônio, não existe pecado. Se não existe pecado, então Cristo morreu em vão, porque Ele morreu para apagar a mancha do pecado original. Então nós começamos a nossa pregação com um conceito teológico, é uma verdade de fé. O demônio existe e nós estamos num terrível combate espiritual. Quem me ouve, diga amém. Diga para quem está do seu lado: o demônio existe e nós estamos em combate espiritual. Tá. Daqui 20 minutos eu começo a pregação, tá? De quem o demônio tem ódio? Pergunta para quem está do seu lado. De quem é que o demônio tem ódio? Pergunta para quem está do seu lado. Nós temos no cânon romano mais de 20 mil santos canonizados. E alguns desses santos também são doutores. Dentre eles, São Basílio Magno, São Cirilo de Jerusalém, São Boaventura, Santo Inácio de Loyola, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila. O que é que esses santos têm em comum? Na visão teológica deles, como santos e doutores, eles dizem que no fundo, o inferno tem ódio da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou explicar. Quando o ser humano pecou, nada na terra há de santidade. É por isso que São João diz que o mundo jaz nas trevas e o maligno é o príncipe desse mundo tenebroso. Por quê? Porque São João capítulo 5 diz que aquele que peca se alia ao demônio. E a carta de São Paulo aos Colossenses capítulo 3 diz que quando nós pecamos, nós construímos um documento que nos condena e nos coloca na mão do maligno. Portanto, o pecado original assinou um contrato de que a terra e o universo passou a ser pertença de Satanás. E é por isso que o demônio tem poder de morte. E já no sangue de Abel, o demônio começa a matar e a matar e a matar e a matar. E no Antigo Testamento Deus fala na nuvem, Deus fala na tempestade, Deus fala no arco-íris, Deus fala no óleo, no azeite, na pomba, na rola, no fogo. Mas o ser humano não tem acesso a Deus. Por quê? Porque a terra está em trevas. O livro do Gênesis diz que Deus colocou 2 querubins com uma espada de fogo na mão. A partir de agora ninguém mais entra no Éden. O ser humano não pode ver a face de Deus. Tudo que está na terra é mau e foi contaminado pela mancha do pecado original. Quem me ouve, diga amém. Só tem um detalhe, São João diz que Deus amou tanto o mundo, mas tanto o mundo, mas tanto o mundo, diga aleluia, mas tanto o mundo, que resolveu enviar seu único filho para nos salvar. Então Jesus desceu da terra, se encarnou no seio de Maria, se tornou o ser humano em tudo, menos no pecado. Aos 12 anos entrou na sinagoga, com 30 anos começou sua vida pública, com 33 anos ele morre e ele implanta o reino dos céus na terra. E o nome desse reino do céu na terra é a Igreja Católica Apostólica Romana. Pode aplaudir. Pode aplaudir. A igreja não é fruto de um acaso. A igreja é a esposa de Deus na terra. Então São Basílio Magno diz que a igreja é o equilíbrio do universo. Tudo que Deus criou em 7 dias, em 6, no 7º ele descansou. Ele criou por causa da igreja.
O céu existe por causa da igreja, os anjos existem por causa da igreja, os códigos existem por causa da igreja, os astros existem por causa da igreja, você existe por causa da igreja, Rio Grande do Sul existe por causa da igreja, a Bíblia existe por causa da igreja, o inferno existe por causa da igreja, o purgatório existe por causa da igreja, o céu existe por causa da igreja, a renovação carismática existe por causa da igreja. Tudo que existe entre céu e terra existe por causa da igreja, porque a única coisa santa que há sobre a terra pós-pecado original é a presença da igreja de Jesus Cristo. Então por que é que o demônio tem ódio da igreja? Porque a igreja é santa. A igreja é santa, não tem ruga, não tem mancha, não tem pecado. A igreja, ela é desposada no madeiro do Calvário. Então a igreja tem um papel duplo. Ao mesmo tempo que ela aplaca a ira de Deus, Deus quer fazer como Sodoma e Gomorra. Ele quer mandar bolas de fogo na terra. Mas a santidade da igreja fala: peraí, mais um tempo de misericórdia, mais um tempo de misericórdia. Santo Tomás de Aquino diz que ao mesmo tempo que a igreja aplaca a ira de Deus, ela detém as obras do inferno. Então a igreja fala para o demônio: cala a tua boca. E ela fala para Deus: espera mais um pouco. Ela diz: cala a tua boca. E ela diz: espera mais um pouco. A santidade da igreja é o equilíbrio do universo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Por que é que o inferno tem ódio da igreja? Porque a igreja é a única coisa santa que existe na terra. É por isso que ninguém vai ser santo fora da igreja, diz o catecismo da igreja. Pergunta para quem está do seu lado: o que esse gordo gritador está querendo falar nessa noite? O detalhe é que Jesus já sabia disso. Diga aleluia. Já sabia. Ele já sabia que a igreja não respira 5 segundos sem tomar um soco na boca do estômago. O inferno fica 24 horas procurando uma forma de destruir a igreja. Jesus já sabia disso. Diga aleluia. E então em Mateus capítulo 16, Jesus disse para Pedro: tu és Petros, e sobre você eu edificarei a minha. Pronome pessoal, é uma igreja só, a minha igreja. Tudo aquilo que você ligar na terra, liga no céu. Se ligou na terra, ligou no céu. Só tem um pequeno detalhe, anota aí: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nunca é nunca. Pode aplaudir: nunca é nunca. Então você pergunta: a igreja católica apostólica romana será destruída? Nunca, porque Jesus não deixou margem de dúvida nem duplicidade. Ele já deixou prescrito no dia do primato de Pedro, Mateus 16, que a igreja vai apanhar e apanhar e apanhar, e o inferno vai ter raiva, raiva, ódio, ódio dela. Mas as portas do inferno não podem abalar a estrutura da igreja, porque o diabo só toca naquilo que tem pecado, e a igreja não tem pecado. A igreja é santa. É santa. Só tem um detalhe, me pergunta qual é. Horrível, horrível, não trouxe Bíblia, não abre a boca, não está anotando. Olha que mega aula que você está recebendo nessa noite. Me pergunta qual é. O demônio não pode destruir a igreja, mas pode enfraquecê-la. E nessa noite eu quero falar de duas coisas que têm tudo a ver com você e com o seu grupo de oração. Eu vou pregar nessa noite sobre as estratégias de Satanás para enfraquecimento da igreja católica. Me dá um sorriso e uma salva de palmas para Jesus Cristo. Primeira estratégia de Satanás para enfraquecer a igreja. Diga comigo: provocar divisão. Não, tem gente que não abriu nem a boca. Deve ser algum cadáver que veio do cemitério direto para o grupo de oração. Fala para quem está do seu lado, na direita e na esquerda: provocar divisão. Fala para quem está na sua frente, atrás de você: provocar divisão. Fala para quem está em cima e embaixo: provocar divisão.
O contrário de divisão não é união, o contrário de divisão é comunhão. É uma palavra grega chamada koinonia. O que é koinonia? É um ajuntamento de pessoas protegido por um vínculo, e esse vínculo é um vínculo de alma. Não é isso que está escrito lá nos Atos dos Apóstolos? Depois de Pentecoste, eles eram um só coração, uma só alma, um só sentimento. Eles partiam o pão nas casas com singeleza de coração, vendiam suas posses, ninguém passava necessidade entre eles, e todos diziam: veja como eles se amam. E a cada dia o Senhor os ajuntava mais e mais, que estavam a caminho da perfeição. O que é que acontecia nos primeiros grupos de orações após Pentecostes? Havia uma koinonia, havia uma comunhão perfeita de irmãos. Resumindo, eles se amavam. Então o diabo sabe que se ele colocar a gente para brigar, ele vai destruir o seu grupo de oração, ele vai destruir a renovação da sua diocese, ele vai destruir a sua paróquia. Eu já vi paróquias inteiras se acabaram por espírito de divisão. Eu já vi dioceses inteiras se acabarem por espírito de divisão. Eu já vi grupo de oração inteiros se acabarem por espírito de divisão. Gente, isso é maligno, satânico e demoníaco. Você precisa conservar a comunhão, a koinonia e a unidade no seu grupo de oração. Você está me ouvindo ou não? Vamos ver o tanto que isso é grave. Olha para mim, não precisa de abrir não, só olha. Eu vou fazer uma salada bíblica aqui, vem cá. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 25, olha para mim. Jesus falou: porque um reino dividido entre si mesmo já é derrotado. Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo. Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo. Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo. Jesus está dizendo que a gente vai dizer: nós vamos dominar o mundo, nós vamos salvar a humanidade, a renovação carismática vai salvar almas, uhul! Mas se você tiver brigado com alguém do seu núcleo, um reino dividido entre si mesmo já está condenado ao fracasso antes mesmo de sair de casa. Fala para quem está do seu lado, se a gente não se amar, lascou. Eu vou repetir. Metade entende, metade não é para boca, metade deve ser de outra religião, caiu de paraquedas aqui na igreja. Eu vou repetir. Eu imagino Jesus aqui no meu lugar agora, pegando o microfone e dizendo: se tem divisão no seu núcleo, se tem divisão na intercessão, se tem divisão entre os pregadores, se você vai só o dia que está escalado, se você fala mal dos outros, se você fica nesse maldito grupo de WhatsApp alfinetando o irmão, um reino dividido entre si mesmo já acabou antes mesmo de começar. É melhor a gente fechar a porta e voltar para o mundo de onde a gente veio. Deixa que eu mesmo aplaudo. Muito bom, muito bom, muito bom. Fecha sua cara, algumas têm cara feia por natureza. Aproveita a máscara, olha para quem está do seu lado e fala: se a gente não se amar, lascou. Eu já fui pregar em encontro que você está pregando, o negócio não flui, e não flui, e não flui. Eu falei: gente, eu não estou pregando tão mal assim, alguma coisa está acontecendo. Aí você vai na intercessão e a serva diz: Moisés, Deus está falando de divisão no meio de nós. Eu falei: no meio de nós não, no meio de vocês. Chama o servo tudo aqui agora. Aí você tem que parar o encontro, o povo lá fora não tem nada a ver com isso, e pergunta: o Senhor está dizendo que tem divisão no meio de vocês? Jesus falou que um reino dividido entre si mesmo já é derrotado. A gente pode terminar o encontro agora. Se a gente continuar dividido, então a gente vai ter que resolver esse BO aqui agora. Aí um pede perdão pro outro. Eu falei: bando de ordinário, atrapalhando o encontro inteiro, dois idiotas.
Diga para quem está do seu lado: um reino, um grupo de oração, um retiro, um núcleo, uma intercessão, um cerco de Jericó, uma missa de cura, um congresso diocesano, dividido entre si mesmo, já é derrotado antes mesmo de começar. O demônio nem precisou fazer nada, vocês se mataram uns aos outros. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Por ora subsiste a fé, a esperança e a caridade. São as virtudes teologais, mas a principal delas é a caridade. Caridade é amor. Você pode ter fé carismática, soprar no microfone, todo mundo cair na igreja. Você pode ter dom de milagre, paralítico está andando, mas no final de tudo vai sobrar o amor. Você pode ter poder, unção e conhecimento, mas se não amar, você lascou com tudo. Obrigado, você que está entendendo o que eu estou falando. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Buscai o dom de línguas, buscai as profecias. Porém, chegará um dia em que o dom de línguas passará e as profecias também. Só ficará o amor. Então você pode ser fogo no microfone. Se não ama, é teatro. Você é um idiota. Diga para quem está do seu lado: o dom de língua passará, profecias passarão. Cura, libertação, repouso, fé carismática, paralítico andando, cego enxergando, gente caindo, soprando no microfone, tudo isso vai passar e vai sobrar o amor. Portanto, ao invés de pedir a Deus um poder sobrenatural, se conseguir a graça de amar quem está no grupo de oração ao seu lado, você vai se santificar. Vai santificar. Precisou um mineiro sair lá de Minas Gerais para chegar no Rio Grande do Sul e dizer que depois da minha pregação vai ter uma adoração. Nós temos 2 padres aqui escutando a minha pregação e hoje nós vamos quebrar todo espírito de divisão nessa diocese em nome de Jesus Cristo. Nós vínhamos no carro rezando o texto da misericórdia. E a Ana, a esposa do Júnior, tirou uma palavra e a palavra dizia que o Senhor nos feriu, mas Ele nos curará. Ele nos curará. Fala para quem está do seu lado: se você não se amar, ferrou. Fala para quem está do outro lado: e se não me amar, lascou também. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Olha a oração sacerdotal de Jesus, olha para mim. Pai, que eles lá no Rio Grande do Sul sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia. Espera aí. Então o mundo só vai crer, eu não sou burro, diga amém. Se Jesus e o Pai forem um, diga amém. E nós na renovação fomos um, assim como o Pai e Jesus são um, para que o mundo creia que Jesus nos salvou. Então, você pode pregar bonito, se não houver comunhão entre nós, o mundo não vai crer, porque o mundo só vai crer quando nós formos um, assim como Jesus é um com o Pai. Não, amém, não, vocês não entenderam nada, não entenderam nada. Aí faz aquelas reuniões. Alguém quer falar alguma coisa?
Tem certeza? Ninguém quer falar nada? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 10h47 da noite, um filho do cão vai lá no grupo do WhatsApp e diz assim: e aí, o que tu achou do que foi falado hoje? O outro fala: então, algumas coisas eu não concordei, eu não falei porque era melhor não falar. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na sua cara. Você sabe o que está faltando no meio de nós? Que o Espírito Santo nos dê caráter. A Renovação Carismática está cheia de gente mau caráter, gente fofoqueiro, gente orgulhosa, vaidosa. É muito mimimi, é muito mimimi, é muito mimimi. E se nós não formos um, assim como Jesus e o Pai são um, o mundo não vai crer que Jesus é o Filho de Deus. Alguém está me ouvindo ou não está me ouvindo? Portanto, a igreja não é lugar de gente carente, a igreja é lugar de gente curada. Ah, porque não me beijou, porque não me amou, porque não me abraçou, porque não me convidou. Eu até queria ir lá no Moisés Rocha, mas convidou alguns, outros não convidou. Eu não estou reclamando, mas assim, já que não me convidou, eu não sabia que podia ir. Vá se lascar. Vai caçar um carro, uma trouxa de roupa para lavar. É muito mimimi, porque magoei, porque não falar, porque não sei o quê, porque você sabe, né? Não me cumprimentou, não me informou. É muito mimimi. Fala para quem está ao seu lado. Se você está querendo um beijo, um abraço e um colo, vai procurar na tua casa. Não traz as suas carências afetivas para cá, não. A gente vem na igreja para adorar a Deus. O centro do culto é Deus, não é a gente. Não somos nós o centro do culto. Muito mimimi. Se nós não formos um, assim como o Filho e o Pai são um, o mundo não vai crer que Jesus é o enviado de Deus. Nós podemos encher congresso, nós podemos encher grupo de oração. Você pode fazer congresso depois da pandemia com 50 mil pessoas. Nós podemos ter canal católico, nós podemos ter rádio da Renovação, nós podemos construir sede e ter galpão. Uhul! Mas se a gente não se amar, tudo isso é uma palhaçada, não dá fruto. Tem números e tem likes, mas não tem frutos. Pergunta para quem está do seu lado: você está ouvindo ou você já morreu no meio do caminho? Posso continuar, coordenadora? Pode, padre? Agora eu entendi porque que eu demorei tanto vir aqui. É para vir essa noite mesmo. Sim. 25 anos para chegar aqui. Mas eu cheguei. Próximo texto bíblico. Você não lê Bíblia? Você não lê? Não precisava de mim para te explicar isso. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 35. Assim reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não está escrito: assim reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres poder de curar, expulsar os demônios, repousares no Espírito, oh glória. Não. Reconhecerão que sois meus se tiver amor no meio de vocês. Eu já fui em dioceses que o bispo me chamou e falou: eu não quero oração em língua, eu não quero que fale do demônio, ninguém pode repousar. Você quer continuar? Eu falei: isso não me atrapalha em nada. Eu venho e faço o que eu tenho que fazer, porque o amor batiza as pessoas no Espírito Santo da mesma forma. Porque você pode falar de demônio, falar de capeta, o povo cair no chão. Se não houver amor pelo seu padre, ninguém vai reconhecer que você é um discípulo do Senhor. Ninguém.
E aqui eu tenho um desabafo para fazer. A geração digital atrapalhou muito a renovação carismática. Na minha época, você pegava um padre que detestava a renovação carismática. E o padre humilhava a gente calava a boca, chorava e dizia, sim, Senhor. Então a gente voltava para casa, montava um grupo para orar e jejuar pelo aquele padre. 15 dias depois a gente voltava, padre, eu queria me confessar, porque há 15 dias atrás o Senhor me machucou muito, eu saí daqui chorando, mas eu tenho orado pelo Senhor, eu tenho jejuado pelo Senhor, e hoje eu queria me confessar, porque o Senhor é o meu pastor, eu não posso ter mágoa do Senhor. O padre ficava desconstrangido, ele absorvia o nosso pecado, e ele frequentava o grupo de oração, porque ele sentia que algo diferente acontecia em quem estava na renovação. Muitos padres que detestavam a renovação, nós ganhávamos pela obediência e pela humildade. A geração de hoje, o padre gritou com você na terça, você vai para o grupo da quinta. Gritou com você na quinta, você começa a frequentar a paróquia do sábado. E quando alguém grita com você, você grava um vídeo e diz assim, porque o padre é homem igual eu não preciso passar por isso, porque a igreja é de Jesus Cristo, a igreja não é do padre. Ao invés de nós santificarmos os padres, a geração de hoje detona os padres nas redes sociais. Isso é satânico, isso é satânico. A minha diocese é uma região de teologia da libertação roxa. E por que eu nunca tive problema? Por que eu nunca fui perseguido? Porque antes de ser o profeta do fogo, eu amo a minha igreja, eu amo a minha paróquia, eu amo o meu padre, eu amo a Catedral de Santo Antônio, eu amo o meu bispo, eu obedeço o meu coordenador, eu tenho comunhão com a minha diocese. É isso que Jesus falou. Nisso conhecereis que sois os meus discípulos. Se o quê? Se vos amardes uns aos outros. Você pode ser um excelente pregador, você pode ser um excelente músico, você pode ter técnica, você pode ser um grande vaso, instrumento na mão do Senhor. Se não houver amor entre nós, não há diferença entre os cristãos e os pagãos. Eu mesmo aplaudo, muito bom isso, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Pergunta do lado, você está entendendo ou não? Não? Tá não? Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 27. Olha aqui. Se alguém bater na sua face, sabe o que você faz? Oferece a outra. Não mandou você mudar de grupo de oração, mandou você oferecer a outra. Está entendendo, moça? Não, você não está entendendo. É porque eu vou embora, eu vou entregar a minha coordenação, porque eu não preciso passar por isso. Você não precisa? E Jesus precisava passar por tudo por sua causa? Então, cala sua boca. Cala sua boca, engole esse sapo, mete a bunda no banco, santifica. Porque eu sou devoto de Padre Pio, mas Padre Pio foi perseguido 50 anos e não abriu a boca, não pode falar nada com você que você apela. Que raio de Padre Pio é esse que você acredita? Porque eu amo João Paulo II. João Paulo II levou o seu pontificado até tremer, ó. Dava agonia de ver João Paulo II, ó. Mas ele não entregou. E ele, aí gritou com você, porque eu acho que eu não vou no grupo de oração por causa da pandemia. Você é devoto de João Paulo II? Tem certeza? Bateu numa face, sabe o que você faz? Oferece a outra. Continua Lucas 6. Se alguém chamar você para andar 1000 passos, sabe o que você faz? Anda 2000. Se alguém quiser arrancar sua túnica, sabe o que você faz? Dê a capa também. Orai por aqueles que vos perseguem e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Se só tratares bem o que te trata bem,
Que mérito tereis? Os pagãos também fazem a mesma coisa. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo. Esse cara é estranho, mas esse cara é bom. Se a gente não se amar, se não houver koinonia, se não houver comunhão e unidade no meio de nós, a gente pode fechar as portas da renovação carismática, cada um voltar para sua casa, voltar a tomar cachaça, ver novela e o mundo acabou. Eu vim aqui nessa noite em nome de Jesus, porque nesse processo de reconstrução pós-pandemia, se a gente não se amar, o diabo vai nos destruir. Em nome de Jesus. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Vê se tem algum ordinário perto de você que não está aplaudindo e manda aplaudir. Pode aplaudir, pode aplaudir. Em nome de Jesus. Nossa, esse pregador gosta muito de palma. Não bate palma pro Grêmio, pro Inter? Vai bater aqui também, filho. É só para eu saber que você está vivo. Portanto, como é que o diabo quer enfraquecer a igreja? Provocando divisão no meio de nós. Você que está afastado da renovação carismática, você vai voltar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Para de mimimi, para de mimimi, para de mimimi. Ah, porque me podaram, foi injusto. Eu também fiquei 5 anos proibido de pregar. Mas foi a fase que Deus me amadureceu. Se você comparar minhas pregações de 10 anos atrás e de hoje, eu falei: por que eu não fui perseguido mais vezes? Eu estou muito bom nessa bagaça. É o processo, é o processo. Perseguição é processo de maturidade. Poda é processo de maturidade. Banco é processo de maturidade. Chá de cadeira, processo de maturidade. Ah, mas armaram na hora da eleição e aí por um ponto eu não fui coordenador. Deus é Deus. Santo Inácio de Loyola diz que de todo mal Deus tira um bem maior. Armaram, mas Deus permitiu que isso acontecesse para preservar você, porque Deus está preparando você para uma outra coordenação. A gente não entende isso, a gente fala: é porque eu larguei a renovação, porque eu fui muito humilhado, eu fui um dos pioneiros da renovação carismática. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, eu já estava na renovação carismática, mas aí de repente chegaram os mais novos, começaram a valorizar os mais novos. A gente que está 30 anos foi deixado de lado. Não, é muito mimimi, muito mimimi, muito mimimi. Muito mimimi, muito mimimi, muito mimimi. O lugar que é seu ninguém tira. Se foi Deus que pôs. Porque talvez você chegou fazendo jogo político com as suas próprias mãos. Aí esse lugar nunca foi seu. Aí você precisa sair dele. Uau. 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 Ai, Moisés, porque eu estou doente. Joel capítulo 4, chamai os valentes até o enfermo diga: eu sou guerreiro também. Carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 15, ainda que externamente eu esteja desconjuntado, o meu exterior renova dia a dia em Cristo Jesus, razão da minha história. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 7, porque eu completo na minha carne o que faltou na paixão de Cristo. Mais alguma pergunta? Então cria vergonha na sua cara e vamos voltar. Ah, porque eu moro longe. Quem te chamou te conhece. Ah, porque eu já estou idoso. Quem te chamou te conhece. Quer que eu te fale? Eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. Você quer que eu fale o nome de todo mundo que Deus chamou acima dos 75 anos? Eu te falo um por um. Ah, porque eu sou muito novo. Quer que eu te fale o nome dos piazinhos, piá que vocês falam aqui? Que Deus chamou tudo de 17 para baixo? Quer que eu te fale dos santos também? Não tem desculpa.
Quando deu um lockdown mundial ano passado, de março a julho, nenhuma igreja do mundo ficou aberta. Eu estava nos Estados Unidos pregando, fiquei preso lá, voltei para cá, cancelou a agenda inteira. Foram 4 meses que ninguém pregou, mas em julho do ano passado as igrejas começaram a abrir para 20, 25, 30 pessoas. Havia um deserto, uma desolação. E eu orei e o Senhor falou, volta para a estrada, volta para a estrada, volta para a estrada. Tem 1 ano que eu estou na estrada, fazendo 25, 30 pregação por mês, passeando o Brasil de ponta a ponta, peguei Covid, contaminei a minha família, minha irmã foi entubada, morreu de Covid. Eu tive embolia pulmonar, tive trombose, essa semana tive um outro piripaque de novo, estou todo ferrado, estou tomando 9 remédios por dia, mas eu não sou covarde. Eu me levantei no meio da pandemia, eu não sou covarde. Eu peguei sacerdote com depressão, pronto para largar o sacerdócio. E eu cheguei na paróquia dele e arranquei ele da goela do leão. Missas que tinha 4 pessoas, 9 online. Coitado dos padres. Aí avisava que eu ficava uma semana inteira na diocese e dava lista de espera. Era 20 dentro e 200 fora querendo vaga. E chegava na igreja eu batendo dizendo, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E lá em Roma o Papa Francisco dizendo, a igreja não é virtual, ela é presencial, para de fazer live, vamos voltar, vamos voltar. Tem 1 ano que eu estou correndo risco de vida e de morte. E se eu morrer hoje, eu morro orgulhoso por causa das minhas convicções. Eu não me calei. Teve gente que a vida inteira que cantou que Jesus era o Senhor e na pandemia se escondeu. Quero ver como que vai cantar de novo. Teve gente que não pregou. Teve gente que caiu em adultério. Teve servo que abandonou o barco. Tem grupo de oração que fechou no meio da pandemia. Eu tenho vergonha de um monte de gente que antes da prova estava tudo bonitinho, mas quando chegou a prova, arrefeceu do primeiro amor, esqueceu. E Paulo escreve a Timóteo capítulo 4, reinflama o carisma que está em ti, porque Deus não deu a vocês um espírito de covardia, Ele deu um espírito de coragem e de destemor. A gente precisa se levantar, temos muito trabalho e temos que reconstruir. E a igreja espera da renovação carismática um novo Pentecoste, uma nova efusão, um novo avivamento, um novo... Fala para quem está do seu lado, cola em mim, vamos embora. Alguém me ouve? Mas nessa noite nós vamos ter que quebrar o espírito de divisão. Se havia algum mimimi entre nós, se tem alguém aqui que está com bicudinho um com o outro, resolve essa bagaça ainda hoje, em nome de Jesus. E eu peço aos coordenadores que joguem duro com suas ovelhas. Não gaste energia resolvendo picuinha, nós temos que gastar energia salvando almas. Eu tenho 12 minutos e eu queria falar da segunda coisa. Na verdade tem 12 minutos, não, eu tenho o tanto que eu quiser. Eu vou falar até a hora que eu quiser. Mas eu vou falar só 12. Então, primeira coisa que faz Satanás enfraquecer a igreja. Diga comigo, espírito de divisão. Nós estudamos aqui juntos, diga amém. 7 textos bíblicos, diga amém. Que nos provam que se a gente não se amar, se não houver comunhão, se não houver koinonia, se não houver unidade, a nossa tendência é o fracasso. Segunda coisa que Satanás faz para enfraquecer a igreja, já que ele não pode destruí-la. A gente já aprendeu isso. Diga comigo, desfigurar a imagem. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Desfigurar a imagem. Pergunta para mim, o que eu estou falando? Vai, gente, eu estou com fome, pergunta.
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675. Antes da vinda de Jesus Cristo, a igreja passará por uma grande prova final que abalará a fé de muitos crentes, os levando para a apostasia. Muitas pessoas abandonarão Jesus antes dele voltar. Isso já está acontecendo, claro. A pandemia fez um regaço geral em muitos campos da vida, dentre eles a vida pastoral de nossas paróquias. As nossas igrejas nunca mais serão as mesmas. Se a pandemia acabasse hoje, existe grupo de oração que mesmo assim não vai voltar. Se a pandemia acabasse hoje, existe paróquias que nunca mais vão encher. Então aquele discurso de abre a igreja, abre a igreja, abre a igreja, era tudo demagogia. Porque as pessoas estão no shopping, estão na praça, estão na rua, estão lá em Gramados, estão na feira, mas não é hora de voltar ao grupo de oração ainda, porque não é seguro. Então não trabalhe, não compre, não vai na farmácia, isso é demagogia. Aí você prega um avivamento diocesano, tem coordenador que diz que não vai porque ainda não é hora de ir. E posta festinha em casa comendo costelão gaúcho cheio de gente em casa. Fala para quem está do seu lado, ou eu sou burro ou eu bato na sua cara? Portanto, antes de Jesus voltar, a igreja passará por uma prova. E o catecismo da igreja diz que no meio dessa prova, a fé de muitos crentes vai se abalar. Deixa eu traduzir para o português. As pessoas abandonarão Jesus Cristo. E 90% dos católicos abandonaram Jesus Cristo na pandemia. Jesus tinha dito isso em João 10:10. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, entre aspas, a Covid. Mas vocês deveriam ter medo daquele que mata a alma. Então não adianta dizer, graças a Deus eu não peguei Covid, mas morreu na fé, está ferrado do mesmo jeito. Era melhor ter morrido de Covid, porque pelo menos tinha indulgência plenária, o Papa quebrou o galho com a gente. Quem morreu na pandemia tem chance. Agora quem não morreu de Covid e abandonou Jesus, que chance que vai ter? Mas para enfraquecer você, ele vai desfigurar. O que é desfigurar? A igreja começa a ficar mal falada, vai expondo os escândalos das pessoas da igreja. Aí aparece, pedofilia ali, o roubo ali, adultério ali, pregador fugiu com a secretária, a intercessora largou os filhos e foi embora com o amante. E aí a gente vai dizendo, é tão difícil, porque o coordenador da minha diocese caiu, a pessoa que pregava. Hoje eu estou pregando para gente maduro, e eu quero dizer para você, a igreja não depende da santidade das pessoas, ela depende da santidade do seu fundador, e o seu fundador é Deus, e Deus é santo. Portanto, pecado de membros da renovação carismática não desqualifica a santidade da renovação carismática, porque o ser humano peca, mas a renovação é do Espírito. É isso que a gente não entende. Eu estava firme no grupo de oração, aí de repente houve um escândalo na minha coordenação. Porque o grupo da minha paróquia, o coordenador roubou o caixa e foi embora. Manda o coordenador se lascar, toque a sua vida, porque quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Porque você sabe, né? A igreja é santa e pecadora. Isso é discurso de protestante. Nós rezamos isso no credo niceno-constantinopolitano. A igreja é só santa.
pecadora são seus membros. Portanto, quando um padre peca, a gente fica triste, mas o pecado do padre não é o pecado da igreja. A igreja não tem ruga, não tem mancha, não tem mácula, não tem tara. Ela é a esposa de Jesus Cristo, ela é santa. Portanto, eu não entrei na igreja por causa de ser humano, eu entrei na igreja por causa de Jesus. Para de medir a sua caminhada pelo fracasso de pessoas. Quando que a gente vai amadurecer? Me diga quando. Eu estou há 25 anos na cozinha da igreja. Eu já vi 3 papas entrar e sair. Eu já vi 4 bispos entrar e sair. Eu já vi 17 bispos na minha paróquia entrar e sair. Todo mundo que pregou para mim voltou para o mundo. Olha a minha cara de preocupação. Eu não entrei na igreja para servir ser humano. Eu entrei na igreja porque Jesus me chamou e me apaixonei por Ele. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu ando tão desanimado nessa pandemia, porque eu estava vendo umas postagens de um pregador amigo meu. Ele postou umas coisas que me deixou tão desanimada. Dá um dislike, desinscreve, manda pra merda e toca a sua vida. Não. Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo nada, você não está entendendo nada, não está entendendo. Você está entendendo, padre? Minha coordenadora, eu estou errado, eu estou certo. Estou certíssimo, coordenadora. Alguém está me ouvindo? Se você ficar sabendo amanhã, Moisés caiu, aquele homem de Deus caiu. Depois da manhã faz 3 dias. Toca a vida, porque ser humano cai e o grupo de oração e a igreja permanece santos. E um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja, e essa igreja vai subir. Aqueles que estiverem mortos levantarão do sepulcro. Nós nos encontraremos no vale de Josafá. Então nós encontraremos o leão da tribo de Judá, o cordeiro imolado, o rei dos reis, o senhor dos senhores, Deus forte, maravilhoso, conselheiro admirável, príncipe da paz. E haverá as núpcias do cordeiro imolado. Não é com seu coordenador, é com a igreja que você está dentro dela. É com a igreja. Porque eu fui muito humilhado. Coitado. Então saia do seu trabalho, porque você também foi humilhado lá. Não, mas eu preciso trabalhar. Então fica na renovação, porque você precisa de Jesus. 2 pessoas aplaudiram, o resto está morto. O que é desfigurar a imagem da igreja? A igreja vai ficar mal falada, queimada e ridicularizada. Quem falou isso foi Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz que o destino final da igreja é ficar com a aparência do seu fundador. Você sabe qual é a aparência do seu fundador? Isaías 53, na verdade, ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que estava sobre nós pesou sobre ele. Tão desfigurado ele estava, que ao vê-lo cobríamos o rosto de vergonha. Já não tinha a aparência humana, parecia um verme. É assim que a igreja católica vai ficar: perseguida, mal falada, exposta no Fantástico. 2, 3 coordenadores vão queimar os santos coordenadores que há, para que você desamine e diz: não vale a pena. Depois de tudo isso que aconteceu, com tanta gente fazendo coisa errada, é melhor eu me afastar. Não é melhor você se afastar. Eu quero que você se levante hoje e lute pela sua paróquia, lute pela sua igreja, luta pela sua diocese e luta pela renovação carismática. Se você falou mal da renovação carismática, você vai pedir perdão hoje, nessa noite, em nome de Jesus. E eu sou coordenador e fundador de comunidade há 20 anos. Deixa eu te contar um segredo. Todo mundo que sai da comunidade sai falando mal da obra e faz alguns comprarem o veneno.
Talvez você não saiu da renovação carismática, mas comprou o veneno de alguém que você gostava e saiu. E aí você está, mas está envenenado. E alguém envenenado daqui uns dias vai necrosar. Se disseram para você que não vale a pena, isso é demoníaco. Se disseram para você que o grupo de oração não precisa de você, mentiram para você, mentiram. Falaram besteira no seu ouvido. Hoje é dia de você reconciliar com o seu grupo. Hoje é dia de você se reconciliar com o seu irmão. Hoje é dia de você se reconciliar com a sua diocese. Hoje é dia de você se reconciliar com o seu pároco, com o seu bispo. Hoje é dia de você se reconciliar com o batismo no Espírito Santo. E eu quero concluir minha pregação dizendo, eu não sei você, mas eu vou colocar fogo no mundo. E essa pandemia não vai parar os homens e as mulheres de Deus, porque João Batista falou isso. Falou. Você sabe o que vai acontecer agora nessa adoração? João Batista diz, eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá alguém que é maior que eu, e eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sai João Batista, chega Jesus, e Jesus diz, eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu desejaria que esse fogo já tivesse aceso. No dia de Pentecostes, o Espírito desceu em forma de fogo. Nessa adoração, nós vamos pedindo, Senhor, queima de novo, batiza de novo, aviva de novo, vem. Nós queremos inflamar essa diocese, inflamar o estado do Rio Grande do Sul. Nós queremos que o Brasil, terra de Santa Cruz, receba nessa noite um poderoso Pentecostes. Fica de pé, pode aplaudir, fica de pé.